Shalom, queridos. Shabbat Shalom, né? Dia de descanso, dia de ser restaurado, ser renovado, ser refeito no Senhor. Dia de fechar um ciclo e ser realinhado no Pai para iniciarmos algo novo no Senhor. E nesse dia, nesses dias eu tenho falado, né? Até alguns dias falei acerca de algumas promessas que tem acerca do Brasil. E hoje eu quero ver com vocês um texto que hoje de manhã eu estava orando e falando, Pai, o que eu falo hoje, né? E, e eu ia falar sobre uma outra coisa, sobre Isaías, mas quando eu estava lendo Isaías, me saltou esse texto. Eu falei, uau, o Senhor é tremendo. E eu quero falar de uma história que de alguma forma se assemelha com o que nós estamos vivendo nesse momento. O texto que a gente vai ler hoje é Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Nessa trajetória aqui, né, o Senhor, Moisés está relatando a história do Senhor com Abraão, né, coisas que aconteceram, promessas que foram feitas. E no 18, aqui está se referindo a uma aliança que o Senhor fez com Abraão. E no versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. A gente vê na trajetória, queridos, o Senhor fez uma promessa, né? O Senhor fez uma promessa para Abraão. E se a gente for analisar, né? Abraão mesmo não foi lá para a terra, né? Porque o Senhor na promessa aqui diz assim, olha, é para a tua descendência. Essa terra é de vocês. Vocês vão voltar, vão acampar aqui. É o lugar de vocês, é o lugar que eu escolhi. A gente vê, queridos, no longo da história, que o Senhor escolhe algumas pessoas chaves, né? Independente de quem são essas pessoas, né? Nessa semana a gente já falou de Ciro, um rei totalmente fora da casinha, mas que foi escolhido pelo Senhor. Nós vimos a história de Esther, que não reinou diretamente, né? O marido que era o rei, e olhando para os nossos padrões, algo totalmente fora da casinha, né? Ele já era um homem casado, e no entanto ele destituiu a esposa para ter uma nova mulher, né? A gente sabe o texto, o contexto, sabe dos haréns, mas não é acerca disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que às vezes Deus trilha caminhos que aos nossos olhos não são os caminhos que nós trilharíamos. Por que aos nossos olhos? Porque os nossos olhos são cheios de limitação, os nossos olhos não alcançam as grandezas de Deus, os nossos olhos são muitas vezes religiosos, fariseus, né? Estabelece um padrão e tudo aquilo que está fora desse padrão não é de Deus e assim por diante. Mas a gente vê no decorrer da história que o Senhor sempre levanta pessoas e sempre escolhe lugares, né? Por exemplo, quando Deus foi falar com Moisés, né? O Senhor poderia ter falado com Moisés até dentro da tenda dele, em qualquer lugar. Mas o Senhor falou, não, sai daí, sobe lá, eu preciso falar com você. Eu preciso ter um tempo com você. E isso a gente vê de várias formas, né, acontecendo. Vamos lá, na história de Jonas. Será que só Nínive tinha problema? Será que todas as nações da terra estavam todas corretinhas, certinhas, não tinha problema nenhum, todo mundo servindo a Deus e só Nínive estava com problema? De alguma forma, o Senhor escolheu aquele povo, queridos. E aquele povo não estava em arrependimento, né? Através da palavra de Jonas foi gerado um arrependimento. Não era um povo que estava clamando, era um povo que estava vivendo a sua vida idólatra, a sua vida fora dos princípios, naturalmente, né? Mas o Senhor escolheu aquele lugar. E a gente vê o próprio Cristo, né? Falando sobre terras, uma cidade que foi escolhida para que ele nascesse, né? Então, o Senhor sempre escolheu. Qual o motivo da escolha, queridos? Nós não sabemos e eu acho que isso é a menor parte, não cabe a nós. Existem mistérios que são revelados ao homem e tem coisas que é coisas do Senhor, não cabe a nós. O que cabe a nós é vivermos aquilo que a gente tem tido entendimento e aquilo que nós temos tido revelação, andarmos naquilo, né?
E nesses dias eu li algumas promessas, né, acerca do Brasil. Promessas desde 1930 e alguma coisa que o Senhor tem declarado. E como eu disse já em algum dos vídeos aí, eu era uma pessoa que olhava e falava assim, como que o Brasil vai ser celeiro? Como que do Brasil vai partir esse avivamento? Meu Deus, olha a nossa situação, né? Olha as circunstâncias que nós estamos vivendo. E agora, né, eu já falei acerca disso também, eu vejo que tudo isso é muito real. Eu vejo que tudo isso é muito verdadeiro. Qual a questão, queridos, aqui? E eu falei tudo isso para chegar no ponto onde eu quero no vídeo. O Senhor fez uma promessa, ok? A promessa era uma promessa garantida, porque a promessa do Senhor não falha. O que falha são as gerações, porque às vezes o Senhor fala é vocês e aquele povo não está preparado, né? E o Senhor daí tem que dar uma adiada no processo aí para levantar um outro povo. E em nome de Jesus, não vai passar de nós essas promessas, né? Será na nossa geração. E acontece tudo o que aconteceu, né? O povo foi levado cativo, ficou no Egito, Deus levanta José, toda aquela história, José governa, morre, pede, olha, não deixe meus ossos aqui, né? E o povo daí é oprimido, né? Se levanta um outro rei que não conhecia José, que não sabia quem José era, e oprime o povo, né? E na verdade, tudo isso por trás, existia um mover do Pai. Por quê, queridos? Porque é quando nós somos apertados que a gente se prostra. Aquele povo estava no Egito e estava tudo bem, obrigada. Eles estavam lá servindo e estava tudo muito bem. E uma coisa que é interessante, eu já falei acerca disso, quando aquele outro rei que não conhecia José se levanta e começa a oprimir o povo, a Bíblia fala que o povo de Deus era mais poderoso e mais numeroso. Então, assim, não tinha lógica eles serem oprimidos. Era só eles pegar e sair. Eles eram mais poderosos e mais numerosos. Então, não tinha lógica. Porém, queridos, a promessa do Senhor tinha que se cumprir. E o Senhor havia escolhido aquele povo. Então, o Senhor dá uma apertadinha. Não parece que aconteceu isso com a gente? A gente passou uns apertos aí no passado, nas gestões passadas, né? De dores, de aflição, de roubo, a nação sendo roubada e o povo de Deus sendo oprimido, né? Feitiçaria para todo canto da nação, livre, tudo muito livre. E daí o povo começa a clamar, né? E começa a clamar, e começa a buscar, e Deus começa a levantar pessoas. Intercedendo. E de repente um grande milagre acontece. O libertador se manifesta. Queridos, e aqui eu volto a dizer, eu não estou falando de forma nenhuma que ele é um homem de Deus, não, eu estou falando que ele foi chamado para isso. Acerca da salvação, isso é entre ele e o Senhor, né? Nós temos que orar para que seja salvo, mas nós sabemos que até então não, né? Pelo posicionamento cristão. Até agora, a gente não vê esse professar a Cristo, né? A gente não... Mas isso não vem ao caso. Só que daí, o libertador vem. E o povo celebra. E daí, ainda que eles vão para o deserto, eles começam a ver todo tipo de provisão divina, né? Eles não passam calor, mesmo que no deserto tenha 50 graus, eles estão protegidos debaixo de uma nuvem. Eles não passam frio, ainda que as noites sejam geladas no deserto, mas o Senhor providencia o fogo. Eles não passam fome, porque o Senhor providencia o pão, e um pão que veio do céu. Eles não têm necessidade de roupa, porque a roupa crescia no corpo. Da mesma maneira, eles não tinham necessidade de calçado. Eles não tinham necessidade de água, porque até da rocha saía água. Então, estava tudo bem. Se estava tudo bem, eu não preciso entrar na promessa, né? Isso aqui tá bom. Eu posso até sentir saudade e querer voltar a comer as cebolas do Egito. Mas o Senhor começou uma boa obra. E daí o Senhor fala assim, olha, esse povo não vai herdar não. Porque esse povo não larga o Egito, não deixa para trás. Queridos,
Manda esse vídeo para algum cristão que está confuso, porque o Senhor ministrou muito isso no meu coração hoje. Sabe? Um povo que não avança. E daí o Senhor fala assim, agora vocês vão parar de receber tudo na mão. Vocês vão para a terra prometida. Eu fiz promessas. E chegou o tempo do cumprimento das minhas promessas. Porém, vocês agora precisam entrar na terra e derrubar os gigantes. Vocês precisam conquistar a terra. Queridos, o Senhor escolheu o Brasil. O Senhor escolheu o Brasil para incendiar as outras nações. O Senhor escolheu o Brasil para trazer vida, para transformar. O Senhor escolheu o Brasil, o braseiro, como uma sede de avivamento mundial. As nações aguardam. Porém, nós precisamos nos posicionar e conquistar a terra. Porém, nós precisamos derrubar o gigante. Porém, nós precisamos despojar a terra dos inimigos. E hoje, nesse Shabat, encerrando já, é isso que eu te convido. Você quer ter descanso? Shabat é descanso. Você quer ter descanso? Se levante e destrua o inimigo. Se levante e fale, Senhor, eu não vou deixar a promessa passar de mim. Eu me posiciono. Seja uma voz. Seja uma voz com atitudes, seja uma voz com oração, seja uma voz com confiança, seja uma voz com credibilidade ao Senhor, seja uma voz de vida, seja uma voz de declaração, seja uma voz. Nós vamos conquistar a terra e nós vamos herdar todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas até agora. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um sábado de alinhamento, um sábado de posicionamento. Nos vemos amanhã para mais um vídeo falando um pouquinho mais acerca do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.